Thank you very much, everybody. Well, thank you very, very much. Hoje nós vamos reagir aqui às posições geopolíticas contidas no discurso de inauguração do governo Trump e em alguns outros discursos pontuais do novo presidente dos Estados Unidos. Qual é a geopolítica de Trump? O que acontece agora no mundo do reposicionamento geopolítico dos Estados Unidos? Então, pega aí seu cafezinho, vem acompanhar. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Vem comigo. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. Aliens. O termo, né? Se você olhar o termo, realmente significa isso. Um alien é alguém que vem de fora, né? I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Esse ponto é muito interessante, né, gente? Como que o Trump ele está ameaçando enviar tropas, né, militares para a fronteira sul, que é a fronteira com o México, sendo que o sul dos Estados Unidos fazia parte do México e foi invadido pelos Estados Unidos e anexado, né? Parte foi invadido, parte foi incentivada uma revolta separatista, né? O Texas, por exemplo, se separou e outras partes dos Estados Unidos invadiu diretamente, mas toda aquela área ali, Califórnia, Texas, era tudo México, né? E os Estados Unidos mandando ali exército agora para proteger aquela fronteira, porque o Trump ele tem essa questão muito forte com relação à imigração aos Estados Unidos, o que também é estranho, porque os Estados Unidos é um país de imigrantes, né? De toda forma, é um ponto muito forte da campanha dele. Não vou entrar em moralismo aqui, dizer se é correto ou errado, né? Mas esse tipo de relação conflituosa com o México, isso afeta a economia do México e dos Estados Unidos, né? Os dois países têm aí relações comerciais muito estreitas. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. Isso aí é aquela informação tirei do meu chapéu, né? Porque você classificar qualquer organização como terrorista, o terrorismo ele tem uma definição por si, né? São grupos que agem causando medo e terror através do uso de violência física e psicológica a uma parte da população, para que essa parte da população consiga pressionar o Estado, o seu governo, a tomar medidas e atitudes que vão agradar ao grupo terrorista, né? Ou seja, o grupo terrorista não é um exército inimigo que invade o seu país, a sua região, mas ele usa de meios para pressionar, através do terror, com que esse Estado faça as ações que ele gostaria que fizesse. Cartéis de drogas, no estrito senso, não são organizações terroristas, né? Mas o Trump ele quer reclassificar dessa forma, primeiro por uma medida populista, segundo para poder utilizar a legislação americana com relação à segurança em relação a essas organizações terroristas, né? E pode ter outros desdobramentos, né? Porque os Estados Unidos, por exemplo, eles podem lançar ações militares contra organizações terroristas, né? Guerra ao terror. Isso daria uma brecha para o Trump atuar no exterior, talvez? Quem sabe, vamos ver. Ou se isso aí é só retórica também. And by invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to U.S. soil, including our cities and inner cities.
As Commander-in-Chief, I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions, and that is exactly what I am going to do. We will do it at a level that nobody's ever seen before. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down costs and prices. Vocês podem ver aqui, né, como o Trump ele tem um discurso muito afiado, nacionalista, né, que apela ali para o trabalhador comum, para a classe média, né? Ele está falando aí da invasão dos imigrantes, ele está falando da inflação, do aumento do custo de vida, da redução dos postos de trabalho, né? Ele fala sim de pontos extremamente relevantes e importantes para a sociedade americana no geral, não para a elite, mas ele fala para a sociedade americana no geral. Então, é um discurso realmente atraente. Você pode entrar no ponto de se ele vai cumprir essas coisas ou não, mas realmente é um discurso. Eu, provavelmente, se eu morasse nos Estados Unidos, possivelmente eu votasse no Trump, por causa dessas características e de outras que nós vamos passar, porque ele realmente defende ali questões nacionais importantes. Que é muito diferente de no Brasil, que nós temos falsos patriotas, né? Que não defendem o seu país, né? Acham que é só usar bandeira e camisa de futebol, né? O Trump, por exemplo, ele toma medidas como taxar produtos de fora, né? No Brasil, se você falar que vai taxar produtos de fora, nossa, é um escarcéu, é um vendaval, um furacão. Mas não pode taxar, o governo só quer taxar, vai aumentar os custos, né? O Trump não, ele taxa sim produtos de fora, não quer saber, porque a prioridade dele é o produto nacional. O Trump, por exemplo, ele impede o controle de empresas americanas por estrangeiros. Recentemente nós já falamos aqui de empresas chinesas que foram impedidas de comprar empresas americanas, impedidas. Eles chegaram com dinheiro, o governo vetou, por questão de segurança, eles não aceitam. Aqui no Brasil, não. Se vier uma empresa de fora querendo comprar qualquer coisa aqui, vai vir gente querendo que se abaixe o preço, se entregue de graça para os estrangeiros. E esse povo se diz patriota. Então o Trump ele traz realmente elementos de nacionalismo aí interessantes e que tem um apelo popular. Só tem uma questão, né? Essa questão da inflação, você ameaçar taxa para todo lado, taxar a importação de produtos, você tem que lembrar que os produtos vão encarecer e vai gerar inflação, né? Os Estados Unidos não produzem tudo. Carro vem da Alemanha, vem da China, tem produtos que vêm da Coreia, tem produtos que vêm do Brasil. Você não pode sair taxando todo mundo e achar que a sua inflação vai ser contida. The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. Drill, baby, drill. Olha aí, emergência energética nacional. O Trump ele sabe que o país para ter desenvolvimento precisa de muita energia e energia o mais barato possível. Ah, ele não acredita no aquecimento global. Ele pode acreditar, mas ele está dizendo que o desenvolvimento do país dele vem primeiro. Ah, mas o mundo vai sofrer as consequências. Ele está dizendo que o desenvolvimento do país dele vem primeiro. Ah, mas o mundo está indo na contramão. Ele está dizendo que o país dele vem primeiro. Eles têm petróleo, então eles vão usar petróleo. Quem não quer petróleo é país que não tem petróleo. É França, é Itália, é Espanha, é Alemanha. Esses países não têm petróleo. Os Estados Unidos têm petróleo e eles vão usar assim para garantir energia segura e barata para o seu país. America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it. Os Estados Unidos não têm a maior reserva de petróleo do mundo, não. Está entre os 10 primeiros. Mas tem uma grande reserva de petróleo e hoje são os maiores produtores do mundo. E nisso eles estão certos. O Trump está certo. Se você quer ser uma grande nação industrial, você precisa de energia. Não tem como industrializar sem energia.
A Inglaterra, a Alemanha, a França, eles começaram a Revolução Industrial, eles tinham carvão lá. Na época, o carvão era a principal fonte energética. E os Estados Unidos são uma potência energética, assim como o Brasil é, assim como a Rússia é. Então, os países que são potência para ser potência econômica e industrial são os países que são potência energética. Os outros estão sempre dependendo de comprar energia de outros lugares e sempre dependendo de ficar influenciando ou guerreando com outros lugares para poder ter energia, como a Europa sempre fez. Então, o Trump está certo. Se ele quer reindustrializar o país dele, porque muitas fábricas foram para a Ásia, muitas fábricas foram para o Camboja, para o Vietnã, para Singapura, para a Indonésia, para a China, e ele quer trazer de volta essas fábricas e esses empregos, o país precisa de energia, muita energia e energia barata. Então, o país precisa de petróleo, de gás, de energia nuclear, de energia hidrelétrica, de energia solar, de todo tipo de energia, para poder ser uma grande nação industrial potente. E nisso aí ele está certo. Use it. Nós temos petróleo e vamos. We will bring prices down, fill our strategic reserves up again, right to the top, and export American energy all over the world. Nós temos petróleo e nós vamos usá-lo. Existem problemas com relação a isso? Vamos conversar sobre isso. Mas nós não vamos deixar de usar o nosso petróleo. Nós vamos encher nossas reservas estratégicas. Vocês sabiam que os Estados Unidos têm reservas de petróleo no subsolo, petróleo guardado? Tem um vídeo aqui no canal sobre isso. E isso é uma atitude muito inteligente dos Estados Unidos, que o Brasil devia ter também. Tem um vídeo aqui no canal, dê uma olhadinha. Essa reserva de petróleo os Estados Unidos usam para o Estado intervir no mercado. Quando o preço do petróleo está muito alto, o governo vai lá e tira petróleo da reserva, vende para o mercado, aliviando os preços. Quando o preço está muito em baixa, prejudicando as empresas americanas, o Estado vai lá e compra. Ei, me vende aqui, me vende esse petróleo. Ele vai comprando, armazenando nas suas reservas, o que faz os preços subirem. Parecido com o que o governo brasileiro da República do Café com Leite fazia com o café. We will be a rich nation again, and it is that liquid gold under our feet that will help to do it. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate, saving our auto industry and keeping my sacred pledge to our great American auto workers. Olha aí, só numa paulada só aqui. Revogando o Green Deal, que são compromissos ambientais firmados aí pela gestão anterior, que o Trump não vai seguir, ou seja, ele vai continuar comprometido aqui com petróleo, com gás, com as fontes de energia que eles têm para trabalhar, que é a riqueza que o país deles tem. E os Estados Unidos cresceu na era do petróleo, os Estados Unidos é a potência da era do petróleo. E dizendo aqui também sobre a indústria automobilística americana, que é muito forte e emprega muita gente. Então ele está revogando também aqui a política que ia incentivar a substituição da frota de motor a combustão por motores elétricos, o que é engraçado porque o Elon Musk é um grande aqui apoiador do Trump e inclusive vai trabalhar no governo. Só que o Elon Musk não tem só a Tesla, tá, gente? Ele não trabalha só com carros elétricos, ele tem outras empresas e outros interesses. Então o Trump vai acabar com esse negócio, quem quiser ter carro elétrico vai ter, quem quiser ter carro a combustão, motorzão V6 a gasolina, vai ter também e vai ter empregos na indústria automobilística americana. É isso que ele está dizendo. In other words, you'll be able to buy the car of your choice. We will build automobiles in America again at a rate that nobody could have dreamt possible just a few years ago. And thank you to the auto workers of our nation for your inspiring vote of confidence. We did tremendously with their vote. I will immediately begin the overhaul of our trade system to protect American workers and families. Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. Isso aí que é polêmico, né, pessoal? Ele está falando que ao invés de aumentar taxas
sobre empresas e cidadãos americanos e vai aumentar taxas sobre empresas estrangeiras, ou seja, ele vai taxar produtos que vêm de fora. E ele está falando de inflação, do aumento do custo de vida do cidadão médio americano. Só que se você taxar os produtos vindo de fora e a sua indústria interna não puder imediatamente recolocar esses produtos similares no mercado, você vai ter inflação. Essas taxas protecionistas são muito usadas justamente para incentivar ou para proteger setores da sua indústria local. E vários países fazem, e o Brasil faz pouco, devia fazer mais. A França faz muito, a Inglaterra faz, os Estados Unidos fazem. São medidas protecionistas que servem para proteger o mercado interno. Então, se o Trump bota taxas sobre carros da China e da Coreia do Sul, isso aumenta o preço dos carros nos Estados Unidos? Aumenta. Porém, isso faz com que os carros americanos se tornem mais competitivos de uma forma meio forçada, não porque a indústria local ficou mais competitiva em si e acabou produzindo carros melhores e mais baratos, mas porque os carros de fora ficaram mais caros. Ah, então eu estou sendo obrigado a comprar um carro pior por esse preço, sendo que se não tivesse a taxa eu compraria um carro melhor de fora. Sim, na prática é isso, liberalzinho. Porém, o carro de fora não gerou empregos aí dentro. O carro de fora não criou empregos nos Estados Unidos, não teve salário nos Estados Unidos, não teve ali impostos nos Estados Unidos, não tem pessoas gastando dinheiro dentro dos Estados Unidos. E é isso que o Trump está olhando. Ele prefere que o cidadão americano compre um GM ou um Ford de qualidade inferior ao carro coreano, um Hyundai, por exemplo, um Toyota japonês, mas que pelo menos gere emprego nos Estados Unidos. É isso que ele está falando. Isso é uma medida protecionista e acho uma medida válida. Você pode aí ficar pensando, se fosse um livre mercado mesmo, eu poderia comprar o melhor produto pelo menor preço, independente de onde foi fabricado. Pois é, o Trump está te mostrando que não existe livre mercado, de fato. For this purpose, we are establishing the External Revenue Service to collect all tariffs, duties, and revenues. It will be massive amounts of money pouring into our treasury, coming from foreign sources. The American dream will soon be back and thriving like never before to restore competence and effectiveness to our federal government. My administration will establish the brand new Department of Government Efficiency. É do Elon Musk. É um babaca. After years and years of illegal and unconstitutional federal efforts to restrict free expression, I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. Tem aí a questão das redes sociais. Redes sociais hoje, gente, é geopolítica pura, tá? É um poder geopolítico imenso que nenhum dos teóricos da geopolítica antes tinha pensado, imaginado. Se pensava geopolítica da água, geopolítica do petróleo, geopolítica dos recursos minerais, geopolítica dos mares, geopolítica das rotas, da logística. Ninguém jamais imaginou isso. Geopolítica das redes sociais, tá? E o Trump está buscando se aliar cada vez mais a esse pessoal. E tem, por exemplo, a questão de desbanir o TikTok, porque os Estados Unidos tinham banido o TikTok. Não é verdade? Se vocês verem, cada país tem problema com as redes sociais de outros países, né? O Telegram não é russo, ele já não foi aí banido ou sancionado em alguns países, inclusive já sofreu aqui no Brasil. O TikTok chinês, ele é banido e sancionado em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos. O WhatsApp, que é americano, ele é banido e sancionado em alguns países, como aqui no Brasil, porque todos os países veem falha de segurança nacional com relação ao fluxo de informações que essas empresas têm, ao poder que essas empresas têm. Então, cada país defende o seu. A Rússia defende o Telegram, quando o Telegram é banido em algum país. A China defende o TikTok, quando ele é banido em algum país. E por aí vai. Cada país defende o seu. E
teme o dos outros. E mais o Trump está aí falando sobre nada de censura. Então, espera-se que o TikTok não seja proibido nos Estados Unidos só porque ele é de propriedade de empresários chineses. Never again will the immense power of the state be weaponized to persecute political opponents, something I know something about. We will not allow that to happen. It will not happen again. Under my leadership, we will restore fair, equal, and impartial justice under the constitutional rule of law. And we are going to bring law and order back to our cities. This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit policy of the United States government that they're female. This week, I will reinstate any service members who were unjustly expelled from our military for objecting to the COVID vaccine mandate with to radical political theories and social experiments. America's enemies. America's armed forces will be free to focus on their. We will again build the strongest military the world has ever seen. Like in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. Isso aí é interessante, né? As guerras que nós nunca entramos. Realmente, durante a administração Biden, os Estados Unidos se viram imersos, aí, envolvidos em mais guerras do que antes, né? Ou seja, republicanos e democratas, eles não são tão diferentes assim, igual tentam se vender, né? E tem essa questão de os Estados Unidos voltarem a ser a grande força militar hegemônica do mundo, porque hoje, embora os Estados Unidos tenham, sim, o maior orçamento militar, isso não se reflete em números, em eficiência. Outros países, como China e Rússia, têm mostrado um aproveitamento mais eficiente dos recursos gastos com o orçamento militar. E os Estados Unidos percebem que estão ficando para trás. Eles gastam mais dinheiro para fazer menos. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. I'm pleased to say that as of yesterday, one day before I assumed office, the hostages in the Middle East are coming back home to their families. Ele assumiu, as coisas se resolveram, né? Parou. Thank you. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth, inspiring the awe and admiration of the entire world. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name of a great president, William McKinley, to Mount McKinley, where it should be and where it belongs. Isso aqui tem essa arrogância americana, né? Essa prepotência dos estadunidenses, de se colocarem como a maior nação da Terra, né? O maior país, a maior democracia, aquele que todos admiram, que todos desejam estar, que todos desejam ser. Eles têm realmente esse sentimento bastante prepotente, que tem a ver desde a fundação dos Estados Unidos, questão do destino manifesto, né? Nós somos os escolhidos. Tem a ver até com a questão de vários dos colonos que foram para os Estados Unidos originalmente, eram meio que fanáticos religiosos protestantes, né?
Então tem muito isso na raiz da nação americana. Nós somos os escolhidos, esse tipo de coisa. E, por exemplo, querer mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. Você pode chamar como quiser, você pode botar nos mapas, né, nas suas escolas, nas suas repartições públicas, não quer dizer que o resto do país vai. Igual tem a questão da Antártica, né? Se você for na Argentina, as escolas da Argentina mostram o mapa da Argentina com a Península Antártica. Os departamentos públicos no sul da Argentina mostram o mapa da Argentina com a Península Antártica. Existe um estado na Argentina, né, que é um departamento, e existe ali toda uma seção do estado que é província da Terra do Fogo e Antártica Argentina e Ilhas Malvinas. Então, culturalmente para eles, aquilo é Argentina. O resto do mundo aceita? Não necessariamente, né? Então, o resto do mundo vai continuar chamando o Golfo do México de Golfo do México, porque é chamado assim desde 1500, 1600. Foi batizado assim pelos espanhóis nas primeiras tratativas ali com os ameríndios originais. President McKinley made our country very rich through tariffs and through talent. He was a natural businessman and gave Teddy Roosevelt the money for many of the great things he did, including the Panama Canal, which has foolishly been given to the country of Panama after the United States. The United States, I mean, think of this, spent more money than ever spent on a project before and lost 38,000 lives in the building of the Panama Canal. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made, and Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships are being severely overcharged and not treated fairly in any way, shape, or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. Ai, pelos deuses, tem uma imensa quantidade de mentiras na fala do Trump aqui, né, gente? Olha só. Vamos botar aqui. O canal do Panamá, isso aqui, ó. Isso aqui foi construído no começo do século XX. Primeiro os franceses tentaram construir aqui algo similar ao que os franceses fizeram lá no Egito, o Canal de Suez. Os franceses construíram o Canal de Suez no Egito e foram donos do Canal de Suez e daquele pedaço do Egito por muitos anos, até que o Egito conseguiu pegar de volta para eles. E aqui foi feito mais ou menos a mesma coisa. Primeiro os franceses não tiveram sucesso por causa da topografia, do relevo aqui, da condição geográfica da região. Depois os americanos vieram e fizeram. Como os americanos fizeram? Primeiro de tudo, eles tinham que convencer a Colômbia, porque isso tudo aqui era Colômbia, a permitir que eles fizessem isso aqui, esse projeto aqui. A Colômbia não era muito amiga dos americanos, então eles estimularam rebeldes aqui da região a se revoltarem contra o governo colombiano, e aí os americanos forneceram insumos para que esses rebeldes conquistassem a independência da Colômbia. E, em troca, esses rebeldes permitiram a construção do Canal do Panamá. Então foi todo feito aqui um mega projeto de engenharia. Foi inaugurado em 1914 e acontece que os Estados Unidos ficaram como donos aqui do canal. Eles operavam o canal, eles lucravam com o canal. Então, de 1914 até, acho que 1990, deixa eu ver aqui. Foi até, ó, cenas da construção do canal. Quando que o canal foi aqui, ó, em 99. Ou seja, quase 90 anos, o canal foi dos americanos, operado pelos americanos, e o governo do Panamá ficava querendo de volta, porque o governo do Panamá não tinha praticamente nenhum ganho, praticamente nenhum lucro. Isso aqui era operado pelos americanos, com lucro dos americanos, do jeito que os americanos queriam, dentro do Panamá. É como se você tivesse um terreno, mas não tivesse dinheiro. Aí o americano chega e diz: eu vou construir a casa para você. Deixa eu entrar no seu terreno? Você deixa.
Aí ele vai constrói a casa, só que ele vai morar nessa casa por 100 anos. Depois que ele morar nessa casa por 100 anos, aí ele entrega ela para você. Tá bom esse trato? Esse era o trato. Então, os Estados Unidos não deram o canal do Panamá para o Panamá. Não foi um presente para o Panamá. Eles iludiram esse povo aqui, esse governo recém-formado, que isso aqui devia ser Colômbia se os Estados Unidos não tivessem apoiado uma revolta. Então, os Estados Unidos lucraram muito com isso aqui. Hoje é operado pelo governo panamenho, né? E não existe isso de que os navios americanos são sobretaxados no canal. Isso aqui é mercado, gente. Existem tarifas que todos os navios do mundo, independente da bandeira, pagam. Depende do tamanho do navio e da carga do navio. Não tem nada a ver se é americano ou se é chinês. Os chineses não operam aqui. Os chineses navegam por aqui porque eles pagam. Qualquer navio do mundo pode pagar a taxa e passar. Tem muitos navios chineses e eles estão passando igual os navios americanos passam. Então, o que o Trump falou aqui é completamente mentira. E ele quer pegar de volta. Ele quer ir lá no Panamá e tomar de volta isso aqui. Panamá não tem forças armadas. O Panamá nunca virou um país de verdade. Panamá foi só os Estados Unidos incentivaram uma revolta. O governo colombiano perdeu o controle dessa região. Eles viraram esse pseudo país que sequer tem forças armadas. Se os Estados Unidos botar aqui um navio de guerra de cada lado aqui, ele controla o país. Above all, my message to Americans today is that it is time for us to once again act with courage, vigor, and the vitality of history's greatest civilization. So as we liberate our nation, we will lead it to new heights of victory and success. We will not be deterred. Together, we will end the chronic disease epidemic and keep our children safe, healthy, and disease-free. The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. Geopolítica interplanetária. Ambition is the lifeblood of a great nation. And right now, our nation is more ambitious than any other. There's no nation like our nation. Americans are explorers, builders, innovators, entrepreneurs, and pioneers. The spirit of the frontier is written into our hearts. The call of the next great adventure resounds from within our souls. Our American ancestors turned a small group of colonies on the edge of a vast continent into a mighty republic of the most extraordinary citizens on earth. No one comes close. Americans pushed thousands of miles through a rugged land of untamed wilderness. They crossed deserts, scaled mountains, braved untold dangers, won the Wild West, ended slavery, rescued millions from tyranny, lifted billions from poverty, harnessed electricity, split the atom, launched mankind into the heavens, and put the universe of human knowledge into the palm of the human hand. If we work together, there is nothing we cannot do and no dream we cannot achieve. Many people thought it was impossible for me to stage such a historic political comeback. But as you see today, here I am. The American people have spoken. Não há como negar, né, que o Trump ele fala com o povo americano em tantos níveis, em tantas camadas. Esse discurso ele apela para o cidadão mais pobre, que não está conseguindo um bom emprego mais. Ele apela para a classe média, ele apela aí para os militares, para os cientistas, ele apela para os empresários. Ele consegue tocar de uma forma profunda tantas camadas da sociedade americana que realmente é difícil. É difícil de compreender, mas também é difícil de não entender. Não entender como ele consegue. Porque ele realmente ele fala com o coração aí do americano médio. Ele fala em diversos níveis.
Ele tem um apelo populista, ele tem um apelo um pouco charlatão, mas ele também ele fala muito sério em diversos aspectos, né? E com essa arrogância do americano padrão, né, de crerem que são realmente a grande nação do mundo, que eles são o povo escolhido do mundo. Enfim, são as crenças deles. Mas você tem que entender que realmente a forma que o Trump discursa, as coisas que ele promete e as coisas que ele inclusive faz, porque ele não só promete, muita coisa ele faz, muita coisa ele só insinua, porque é um jeito de negociador que ele tem, né? Por exemplo, essas ameaças, vou tomar o canal do Panamá de volta. Será que ele vai tomar o canal do Panamá de volta? Ou ele fica fazendo um jogo de desvalorização, de morde-a-sopra, só para conseguir uma melhor posição de negociação? E, na verdade, ele vai negociar. Então, você tem que ver isso. Agora vamos dar uma olhada aqui num outro discurso do Trump, onde ele fala mais aqui de algumas posições geopolíticas polêmicas. Many things are happening that are exciting. Can you assure the world that as you try to get control of these areas, you are not going to use military or economic coercion? No. What is the strategy? Yeah, I can't assure you. You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this. We need them for economic security. It might be that you'll have to do something. Então o repórter perguntou aqui para o Trump: você está falando dessas áreas que você gostaria que pertencessem aos Estados Unidos, como a Groenlândia, o Canadá e o Canal do Panamá? Você pode garantir ao mundo que você não vai empregar força militar ou econômica para conseguir isso? E o Trump responde: eu não posso garantir isso, porque é a questão de segurança nacional. Look, the Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. China. And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. É que é aquela mentira, né? Como se os Estados Unidos tivessem dado o canal do Panamá para o Panamá. Não, os Estados Unidos construíram o canal do Panamá no Panamá, operaram ele por quase 100 anos e depois o Panamá finalmente conseguiu pegar o que é deles, né? E ele não é operado pela China, é operado pelo Panamá, e navios chineses passam, assim como navios franceses, noruegueses, brasileiros. Quem pagar o preço lá passa pelo canal. And they've abused it. They've abused that gift. It should have never been made, by the way. Giving the Panama Canal is why Jimmy Carter lost the election, in my Your opinion. position is clear, but have you directed your staff to take specific actions to drop plans? And can you elaborate again? You didn't rule out military coercion. Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. Are you also considering military force to annex and acquire? No, economic force, because Canada and the United States. Então vamos voltar aqui, falando da Groenlândia, né? Então a questão da Groenlândia, gente, ela já é debatida desde os tempos de Guerra Fria, porque a Groenlândia, ela está em parte dentro aqui do Círculo Polar. Vocês podem ver aqui nesse mapa, que é um mapa em projeção azimutal polar, que a Groenlândia, ela está muito próxima da Rússia, ela está muito próxima do norte da Europa e da Rússia, e ela está dentro, em parte, ali do Círculo Polar. Então, todos sabem que se um dia houver uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, ela vai ser uma guerra polar. Os mísseis, os aviões, os drones vão circular nessa região aqui. Fora isso, as questões econômicas. Primeiro, com, teoricamente, algum nível de subida do nível dos mares e algum derretimento permanente do gelo nessa região, isso abre rotas comerciais, rotas marítimas, na região do Ártico, que não eram até então muito utilizadas, justamente porque boa parte do ano está congelada ou com grande presença de icebergs. E isso é um dos grandes problemas, por exemplo, da Marinha Russa. A Marinha Russa, ela depende muito do Mar Báltico. Então eles dependem muito aqui para poder sair, porque essa grande extensão de mar ao norte da Rússia, ela é de difícil navegação durante a maior parte do ano. Então tem a questão das rotas de navegação aqui, que são extremamente relevantes, e tem as questões econômicas. Especula-se, há estudos
que demonstram que existem ali reservas de petróleo e gás na região do Ártico e que na Groenlândia especificamente existem ali depósitos minerais importantes que podem vir a ficar mais fáceis de se explotar, uma vez que parte do gelo permanente se derreta com o aquecimento global. Então, você pode ter mais fácil acesso ali a minérios diversos, a petróleo e a gás nessa região, uma vez que parte do gelo não vai estar presente. Então, tem todas essas questões, e o Canadá ali, que é o norte da América do Norte, né? Está ali na região do Ártico, também é uma região popularmente pouco densa. E o Trump já vai falar aqui sobre o Canadá. Com relação ao Canadá, ele só poderia usar força econômica, não seria admissível o uso de força militar. States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line, and you take a look at what that looks like, and it would also be much better for national security. Don't forget, we basically protect Canada. Going to be changing, sort of the opposite of Biden, where he's closing everything up. Ou seja, ó, só apaga a linha da fronteira e olha como ficaria legal. Nós já praticamente fazemos a segurança do Canadá mesmo. Essentially getting rid of $50 to $60 trillion worth of assets. We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. Before it's O Trump querendo mudar aí questões geográficas para nomes mais bonitos. started, I can tell you that. The deal could have been made just by an average deal maker. Deal could have been made on that. And Mexico has to stop allowing millions of people to pour into our country. They can stop them. And we're going to put very serious tariffs on Mexico and Canada, because Canada, they come through Canada too. And the drugs that are coming through are at record numbers, record numbers. Então é isso, pessoal. Questões geopolíticas envolvidas nos últimos discursos de Trump, agora que ele finalmente tomou posse no seu segundo mandato nos Estados Unidos, mudando a postura geopolítica da nação mais poderosa da Terra, né? Como eles costumam dizer. Então, objetivos geopolíticos declarados, ninguém sabe até onde o Trump vai, ou se ele está fazendo apenas blefes para melhor posição de negociação, mas a importância é que ele declara a sua geopolítica. Pode ser que ele não invada o Canadá, que ele não invada o Panamá, que ele não invada a Groenlândia, mas ele está mostrando que os Estados Unidos pretendem ter uma posição mais forte, uma posição mais impactante nesses locais. Os Estados Unidos vão ter ali mais pessoal, mais bases, possivelmente instalações militares. Os Estados Unidos vão ter mais presença nesses locais, segundo a nova política, a nova geopolítica de Donald Trump. Se você gostou desse vídeo, compartilha com quem você acha que vai curtir também. Curte aqui o vídeo, apoia aqui o canal, segue o canal para você receber mais vídeos de geopolítica, de petróleo. E até a próxima. Submergir. Pessoal, a partir de agora eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para vocês adquirirem diversos livros sobre geopolítica, geologia, petróleo em geral, transição energética e história. Livros aí de geopolítica, transição energética, livros sobre o pré-sal, toda a série de livros do Daniel Yergin, como o petróleo, a busca e o novo mapa. Então vocês acessem aqui os links que eu vou deixar aqui na descrição, adquira os livros da sua preferência e venham aí preparados para as próximas sessões de comentários para discutirmos nos próximos vídeos. E até a próxima.